Olá, queridos amigos do canal Rosângela Serva do Senhor, também os nossos queridos irmãos, queridos professores da Escola Sabatina, que Deus possa realmente coroar sua vida de bênçãos, de êxitos espirituais. Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo para cada um de vocês. Que você possa compartilhar esse vídeo, porque na verdade esses vídeos, eles são estudos da Palavra de Deus, por meio do guia de estudo da lição da Escola Sabatina, que neste trimestre, sobretudo, está muito importante para que outras pessoas realmente possam conhecer a verdade sobre a natureza da vida humana, vida, morte e eternidade. Como as pessoas precisam conhecer essa grande verdade. E nesta semana é um tema assim, bastante relevante, enganos do tempo do fim. Muito preocupante esses enganos do tempo do fim, que estão cada dia mais sendo erigidos sobre a plataforma que Satanás criou lá no Éden, quando ele disse para Eva: pode comer dessa fruta, certamente você não morrerá. Ou seja, ele se contradiz ali ao que Deus havia dito: se dela comerdes, vocês morrerão. Mas sempre é assim, todo ao longo da existência humana, Satanás se contrapõe contra a verdade da palavra de Deus. Vamos orar para que nós possamos iniciar esse estudo. Querido Deus e bendito Pai, nós damos graças e louvores ao Teu nome, Pai bendito. Nesse momento, toca meus lábios com brasas vivas, a mente das pessoas que realmente vão assistir esse vídeo, também com brasas vivas do Espírito Santo, para que possamos falar e compreender do Teu grande, santo e maravilhoso amor e das verdades bíblicas para o tempo do fim, a fim de que não sejamos enganados por qualquer vento de doutrina, sobretudo pelos enganos construídos por Satanás e seus anjos. Nos dá força, nos dá fé em Jesus Cristo, cada dia solidifica a nossa vida cristã. Nós te damos graças e louvores, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, queridos, o verso aqui se encontra em 2 Coríntios, o verso para memorizar, no capítulo 11 de 2 Coríntios, versículos 14 e 15, que é um texto muito interessante para ser estudado por nós no momento em que nós estamos vendo todas essas questões, que Satanás tem levantado para enganar as pessoas. Aqui diz, vejamos: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Queridos, quando Satanás se levantar agora em nossos dias, com seu exército de anjos e seus 12 discípulos, entre aspas, personificados, ele diz que são ressuscitados, mas nós sabemos que esse engano, a personificação dos discípulos é realmente não é uma ressurreição, mas uma personificação. Ele vai realmente conseguir grandes adeptos, todos vão acreditar, todos menos aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que a palavra de Deus garante que esses jamais serão enganados. Todos os que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro estão aptos para realmente rebater essa teoria de Satanás. E ele vai se levantar como anjo de luz. E a maioria vai pensar que ali é Jesus Cristo. E ele vai conduzir milhões e bilhões para a perdição eterna. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros, os seus próprios anjos, os seus demônios, se transformem em ministros de justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. Os anjos maus que caíram dos céus, não é? São seus ministros, e eles ali também vão personificar
os discípulos de Deus. Nós veremos aqui no planeta Terra, e muito em breve, Satanás dizendo que é Jesus Cristo, e ele vai estar como um anjo de luz, e vai estar com muito poder, muita glória, e vai estar com seus 12 discípulos, que serão os mesmos discípulos de Jesus, só que não serão eles de verdade, serão eles na aparência, mas serão seus anjos, seus demônios personificados nos discípulos, e eles vão caminhar para esse planeta. Eles vão passar pelas mídias em geral, em tempo real, e a humanidade vai gritar: Cristo voltou para esse engano diabólico. E o pior de tudo é que muitos em nossas fileiras, ou seja, que foram criados na igreja do Deus vivo, que realmente ouviram muitos e muitos sermões a esse respeito, eles vão também acreditar e vão se render a Satanás e seus demônios. Que pena, queridos. Esse é o grande engano que nós estamos às vésperas de ver. Mas as pessoas não querem acreditar, elas estão se afastando do estudo das Santas Escrituras, estão se afastando do estudo do espírito de profecia. E Ellen White disse: o último engano de Satanás vai ser, sabe o quê? Tirar a relevância dos testemunhos do espírito de profecia. O seu grande engano vai ser anular a veracidade dos santos escritos do espírito de profecia e também das Santas Escrituras. Eu estou vendo esses enganos entrando assim muito rapidamente em nossas fileiras, inclusive por líderes, com cada engano, cada teoria, cada filosofia. Mas, queridos, aqui nós vemos, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Muitos em breve verão. Nós vamos ver aqui como o autor da lição trabalha: nosso mundo contemporâneo se tornou um caldeirão do sobrenatural e do místico, incrementado por Hollywood, que não tem problemas em fazer filmes com temas religiosos e místicos. Hoje nós vemos o que? Filmes, novelas, livros, séries, minisséries, todas que abordam o sobrenatural, mas um sobrenatural com esteio, ou seja, que tem um fundamento no certamente não morrereis, ou seja, na imortalidade da alma. É isso, queridos. Muitos estão acreditando nas bobagens de Hollywood, e ali eles têm a mente o que? Cada vez mais cauterizada para aceitar Satanás quando se levantar como Deus desse mundo, como a volta de Jesus, como Jesus que está entre nós. É certo que vocês não morrerão. Aqui está lá em Gênesis 3:4, ou seja, que inspirou esses livros, esses filmes, e eles são muito assistidos há décadas, bem como os videogames populares, os jogos de videogame também estão todos, em sua maioria, assentados sobre os enganos de Satanás, o misticismo, o sobrenatural. Inegavelmente somos expostos ao terreno encantado de Satanás e somos tentados por ele, que pode aparecer em inúmeras formas e até em alguns casos vir escondido no verniz da ciência. Muitos acreditam, que isso realmente mostra realmente essa vida após a morte, como realmente a alma é imortal. E nós vamos ver na parte de domingo algo interessante, quando nós vamos tratar basicamente, especificamente do misticismo. Quem é que não quer conhecer o místico? As pessoas têm digamos assim, uma predileção, têm uma atração pelo místico, são atraídas para conhecer o sobrenatural, o misticismo, e muitos o que? Entram no engano de Satanás e são conduzidos para o quê? Para perverter a sua mente. E nós vamos ver aqui, o mundo tem sido inundado
pelo misticismo. A palavra misticismo é um termo complexo que engloba enorme variedade de ideias, ou seja, do ponto de vista religioso, a palavra sugere a união do indivíduo, ou seja, com o divino ou absoluto, em algum tipo de experiência espiritual ou em transe. Queridos, tudo isso são as artimanhas de Satanás, são as armadilhas de Satanás, e ele quer fazer as pessoas acreditarem, não é? Que existe vida após a morte, que existe o sobrenatural, que estão conversando com seus entes queridos que já morreram. Queridos, ou seja, o que é que nós temos que realmente está aqui firmado na palavra de Deus, conforme Mateus capítulo 7, do versículo 21 a 27. Ali o Senhor falou: vamos erigir as nossas casas sobre a rocha, ou seja, vamos nos fundamentar no sólido fundamento da palavra de Deus. Quem está firmado na rocha acredita na Bíblia, na verdade bíblica, como sua única regra de fé e ação. E no espírito de profecia, claro, por extensão, porque o mesmo espírito que inspirou as Santas Escrituras, inspirou também o quê? Os livros do espírito de profecia da nossa profetisa Ellen White. E nós vamos ver aqui justamente isso, não é, queridos? Ou seja, muitos estão distantes de conhecer, eles estão erigindo a sua confiança, a sua fé, colocando realmente assim o seu arcabouço teórico sobre a areia. Quando eu deixo de estudar a palavra de Deus para ir ler livro de espiritismo, para ir ler esses livros que estão todos que se contrapõem às Santas Escrituras, querido, Satanás ganha essa batalha. Eu visitei alguns anos atrás uma irmã que era adventista, do meu tempo de infância, era mãe das minhas amigas, aqui em Teresina, no estado do Piauí, e eu visito muitas pessoas, eu oro para estar com as pessoas, e quando eu fui visitar essa irmã, ela estava com a mesa cheia de livros de Allan Kardec, ou seja, o pai do espiritismo. E eu disse, irmã, você está lendo esses livros? Esses livros, eles são frontalmente contra a palavra de Deus, irmã. Dedique o seu tempo a ler as Santas Escrituras e a ler o Espírito de Profecia. Mas sabe o que eu percebi naquela visita? Que aquela irmã já estava totalmente dominada por Satanás. E que o meu discurso ali, que a minha fala, que os meus argumentos ali não eram plausíveis para ela. Por quê? Porque já tinha deixado que Satanás adentrasse a sua mente. E é assim com todos os que querem dialogar com Satanás, todos os que querem entreter conversa com Satanás e seus demônios. Assim que acontece. E eu tenho visto hoje as pessoas entretendo conversa com o hipnotismo, com a formação espiritual, queridos, com esses exercícios de oração centrante, oração contemplativa, é isso. E tudo isso é o esteio de Satanás, entrando na igreja do Deus vivo e conduzindo muitos que parecem cordeiros, que não têm o quê? Que seguem o seu lido para cair no despenhadeiro abaixo. É isso. E essa irmã, eu fiquei olhando, quando eu saí, fiquei conversando com Deus. Meu Deus, uma irmã que estava na igreja há quantos anos? Estava desde os anos 70 na igreja. Eu era amiga das suas filhas, dos seus filhos, e vi ali que toda aquela crença, toda aquela fé, todo aquele esteio que estava fundamentado nas Santas Escrituras deram lugar para os enganos de Satanás. É isso, é o misticismo. As pessoas querem conhecer o sobrenatural, tocar no sobrenatural, ver o sobrenatural e conviver com o sobrenatural. Nós vamos ver que eles estão o quê? Eles estão erigindo sobre a areia, ou seja, longe do fundamento das Santas Escrituras. Há uma tendência no mundo cristão pós-moderno de minimizar a relevância das doutrinas bíblicas, considerando-as ecos
entediantes e de uma forma obsoleta de religião. A Bíblia é ultrapassada, a Bíblia é escrita por homens, é uma forma obsoleta e muitos hoje vão bradar bem alto: vamos queimar a Bíblia, vamos queimar a Bíblia. As Santas Escrituras serão colocadas em xeque. E eu vejo pessoas do meu lado, em nossas fileiras, que estarão engrossando esse discurso: queimem a Bíblia, joguemos-la por terra, pisemos-la. Muitos farão isso. Por quê? Porque estão enredados por Satanás, encantados no discurso de Satanás, oriundos o quê? Das filosofias gregas, da metafísica, oriundas muitas da ciência, uma ciência que não é a ciência verdadeira, do entendimento da Bíblia. E eles farão da Bíblia chacota, eles pisarão. E eu vejo gente hoje que já leu a Bíblia mais de 20 vezes e são cada vez mais céticos, mais ateus e mais descrentes na palavra de Deus. Pessoas que já trilharam o mesmo caminho que nós, que foram batizadas em nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, foram batizados bem jovens e hoje são os nossos piores inimigos com seus argumentos satânicos contra as Santas Escrituras. Por outro lado, a profetisa de Deus, Ellen White, diz: levantem as Santas Escrituras. Quando vocês levantarem a verdade das Santas Escrituras, as multidões virão sedentas para ouvir o Rei da Glória, Jesus Cristo, em toda a sua glória. É isso, queridos. Ou seja, sentimentos e gostos pessoais acabam sendo os critérios de interpretação das Escrituras, ou até mesmo para rejeitar totalmente o que a Bíblia ensina de forma clara, muitas vezes sobre a obediência a Deus, que, como disse Jesus, a obediência às Santas Escrituras, a Deus, ela é essencial para construir a casa sobre a rocha. Vamos construir a nossa vida, ou seja, sobre a rocha, que é o conhecimento das Santas Escrituras. Os que pensam que não importa em que doutrina creem, desde que acreditem em Jesus, estão em terreno encantado de Satanás. E mesmo em nossas fileiras tem pessoas dessa forma, trazendo cada teoria, cada concepção, cada convicção que você fica absorto e abismado de ver. Aqui tem um texto de Ellen White que diz: a teoria que diz que não importa o que as pessoas creiam é um dos enganos mais bem-sucedidos de Satanás. Ele sabe que a verdade recebida por amor à santidade santifica a alma de quem recebe. A Bíblia santifica você. Estudar a Bíblia vai transformando você cada dia na natureza santa de Jesus Cristo. Ou seja, portanto, está constantemente procurando substituir, ou seja, a Bíblia, pelas falsas teorias e fábulas de outro evangelho. Aqui mesmo no Brasil, em pesquisa recente, comprovou-se que 20 milhões de brasileiros declaram não ter nenhuma religião, mas se dizem muito espirituais, muito espiritualistas, muito espirituais. Querido, Satanás trabalha com o engano, ele é o mestre do engano, mas tem alguém superior, que é Jesus Cristo justo, o nosso grande e magnífico Salvador. Olhemos fixamente para Jesus, ele é o autor e o consumador da nossa fé. Vejamos como Ellen White aqui trabalha. Depois que hoje eu vou estudar por blocos, domingo e segunda, depois terça e quarta, para a gente otimizar o nosso tempo. Aqui na parte de segunda-feira diz experiência de quase morte. Eu já tive pessoas perto de mim, amigos de trabalho, que falaram perto de mim dizendo que já tiveram experiência de quase morte e que realmente viram contextos diferentes, experiências diferentes, conversas com seres especiais. Queridos, tudo isso é alavancado por Satanás e seus anjos. Nós vamos ver aqui
alguns dos argumentos modernos mais populares para provar a teoria da imortalidade da alma o que são as experiências de quase morte. E aqui o autor cita um escritor americano que entrevistou mais de 100 pessoas nessas experiências de quase morte, e eles relataram experiências sobrenaturais de estar num lugar, ver um ser muito bonito, vestido de luz. Queridos, isso é psicose da mente humana. A mente humana cria muitas coisas e faz o quê? E eleva aquilo que você crê e aquilo que você quer ver. E Satanás se aproveita. Satanás sabe daquilo que nós acreditamos. Ele não pode ler o nosso pensamento, mas ele ouve as nossas palavras, ele lê a nossa fisionomia do rosto. Ele é um grande leitor dos rostos dos filhos de Deus. Sabe quando ele ouve uma música e está gostando, quando ele assiste um filme, uma novela, uma influência, ele aproveita para robustecer essas influências dos filhos de Deus. E nós vemos aí que ele apresentou esse resultado dos seus estudos por meio dessa morte clínica, entre aspas, quando eles foram o quê? Reanimados, e disseram o quê? Que essas pessoas afirmaram ter visto uma luz, um ser de luz amoroso e caloroso, e isso tem sido considerado que a prova incontestável para a vida após a morte. Querido, Satanás não brinca, ele faz as coisas muito bem feitas, ele aparece, ele personifica até Jesus, ele personifica os anjos de Deus, ele personifica os seres que as pessoas amavam e que morreram. Queridos, é a arte do engano e do engodo. E nós vamos ver aqui que os relatos bíblicos que estão aqui expostos na lição dizem o quê? Não existe consciência na morte. Todos os textos nós estamos estudando ao longo deste trimestre, ou seja, o quarto trimestre de 2022, a Bíblia é clara em dizer: os mortos não sabem nada. Eclesiastes 9. Se você tem algum projeto a fazer, faça agora, porque para a morte, para onde você vai, não existe luta, não existe trabalho, não existe projetos, não existe consciência. É isso que a Bíblia diz. Mas Satanás frontalmente se põe contra a teoria, as verdades da palavra de Deus e traz suas teorias mirabolantes. E assim conduz muitas pessoas para a perdição. Ou seja, todas as experiências de quase morte relatadas na literatura moderna são de pessoas consideradas clinicamente mortas, porém não mortas de fato, em contraste com Lázaro. Lázaro, quando Jesus foi lá, retirem a pedra, Lázaro estava morto há 4 dias, já cheirava mal, Lázaro já estava em decomposição a sua carne. Jesus disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro não relatou nenhuma experiência da morte, quanto mais da quase morte. Vejam como Satanás engana as pessoas. Lázaro chegou, ressuscitou, veio para fora, abraçou sua família, conheceu suas famílias, mas não contou que estava numa viagem sideral para o céu ou para o inferno. Não, ele estava simplesmente o quê? No túmulo, ali, virando o quê? Alimento para os vermes que já estavam começando a comer sua carne. É isso, queridos, mas Satanás cria um sobrenatural fantasiado de misticismo, um sobrenatural muito bonito, muito apetitoso, para enganar, se possível, os eleitos. Eu tenho visto alguns eleitos, entre aspas, que estão realmente bebendo das cisternas rotas do inimigo. E nós vamos ver aqui justamente isso aqui. Os que ressuscitaram nos tempos bíblicos jamais mencionaram qualquer experiência de vida após a morte, seja no paraíso, no purgatório, no inferno, não. E olha que ressuscitaram ali muitas pessoas com Jesus Cristo. Vejamos agora sim, como Ellen White aqui apresenta, esses 2 dias que nós acabamos de estudar. Vamos ver aqui, queridos, que coisa séria, como é realmente esse mundo que nós estamos vivendo. Ou seja, quanto mais aprendermos com referência aos primeiros dias da igreja cristã e virmos com que sutileza Satanás trabalhou para enfraquecer e destruir
estaremos mais bem preparados para resistir aos seus ardis e enfrentar perigos vindouros. Nós só temos uma salvaguarda, a luz da palavra de Deus, a luz do Espírito de profecia, para dizer: está escrito, assim diz o Senhor, e nós venceremos com essa firme convicção na palavra de Deus. E aqui nós vamos ver, vivemos num tempo em que tribulações nunca antes vistas prevalecerão. Diz aqui Apocalipse 12: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu a vós, cheio de grande cólera, ou seja, ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. E ele está utilizando todas as suas artimanhas, todos os seus sofismas para enganar a humanidade e tirar muitos que já estavam nas fileiras do Deus Altíssimo, que vão realmente apostatar da fé. A grande maioria vão deixar as fileiras de Deus e Deus vai repor essas fileiras, esses lugares vagos nas nossas fileiras serão o quê? Completados por aqueles que virão no alto clamor do terceiro anjo, ou seja, na hora 10ª, quase no apagar das luzes, antes da volta de Jesus, antes das 7 últimas pragas e antes do fechamento da porta da graça. E aqui diz: mas Deus pôs limites, os quais Satanás não pode ultrapassar. Nossa fé, ou seja, nossa fé, ela vai realmente nos santificar, essa barreira, a nossa fé. E se formos edificados na fé, estaremos seguros sobre o grande todo, a guarda do Todo-Poderoso. Deus vai cuidar de cada um de nós, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Deus vai guardar. Nós temos que estar no abrigo, no seguro esconderijo do Altíssimo. A experiência do passado vai se repetir. No futuro, as superstições de Satanás assumirão novas formas. Esse futuro é o que nós estamos vivendo hoje, agora em 2022. Erros serão apresentados de maneira agradável e lisonjeira. Falsas teorias revestidas de traje de luz serão apresentadas ao povo de Deus e muitos estão acreditando. Assim, Satanás procurará enganar, se possível, até os escolhidos de Deus. As mais sedutoras influências serão exercidas por mentes que serão o quê? Hipnotizadas. Por mente que já estão sendo hipnotizadas. Eu já vejo muitos hoje em nossas fileiras com a mente hipnotizada. Não adianta você falar, você vai dar um conselho, você vai fazer uma advertência, você vai fazer uma admoestação, você vai trazer uma repreensão contra as coisas que colocam dentro da igreja de Deus. Sabe o que você ouve? A irmã é fanática, essa irmã é doida, essa irmã é radical. Diz para essa irmã não falar mais desse assunto aqui na igreja. São as mentes hipnotizadas por Satanás e querem estar no reino dos céus e ainda fazem o que? Levantam oposição contra os santos do Altíssimo, que têm estudado, que têm clamado, que têm chorado aos pés da glória de Deus. E querem se comparar aos santos do Altíssimo, porque levam para a igreja de Deus a abominação, levam para a igreja de Deus, para dentro da igreja de Deus, Satanás, adoração a Satanás, e querem fazer parte do povo santo de Deus. Não. A única alegria do nosso coração é que Deus dá oportunidade para que essas pessoas possam se arrepender, para que elas possam estudar, para que elas possam realmente ver o fundamento da palavra de Deus e do espírito de profecia. Nós temos mais de 100.000 páginas escritas à mão pela nossa profetisa Ellen White. E é enviada para a igreja e o povo sequer busca estudar e tem raiva de quem estuda e faz oposição a quem estuda e quer o melhor da causa de Deus.
Infelizmente, Deus vai ter que vomitar essas pessoas para longe de suas fileiras, porque não querem acreditar na verdade da palavra de Deus, não querem defender o assim diz o Senhor, não querem defender o está escrito. E aí nós não podemos fazer nada. Grandes enganos Satanás está elegindo, corrupções de todo tipo. Essas pessoas estão com a mente cauterizada, com a mente hipnotizada por Satanás, semelhantes às que prevaleciam entre os antediluvianos, serão introduzidos para levar cativo o entendimento dos homens. Muitos são com entendimento tão rasteiro, entendimento tão cativo, entendimento tão superficial. São os neófitos que tomam leite ainda hoje e querem debater com aqueles que têm estudado há anos a palavra de Deus e o espírito de profecia. Esta semana, aqui na minha casa, no sábado, teve um grande almoço e aqui eu estive com muitos jovens e eu tive a oportunidade de falar. Jovens, vocês estão adorando Satanás dentro da igreja de Deus. Tive que ser verdadeira e franca. Eu disse, eu não estou aqui dizendo isso fundamentada em palavras da minha boca, mas eu estou alertando vocês baseada nas santas escrituras e no espírito de profecia. Vocês querem estudar? Vocês querem realmente se fundamentar para se deixar de adorar Satanás na igreja do Deus vivo, ou seja, prestar adoração ao diabo na igreja de Deus? Mas muitos se levantaram a rebater e eu fiquei só conversando. Senhor Jesus, Miguel, meu grande príncipe, tem misericórdia. Deus manda as pessoas, Deus manda os atalaias para falarem, e essas pessoas verão no grande telão de Deus esses momentos em que a irmã Rosângela, tentou alertar todos eles sobre a adoração de Satanás na igreja de Deus. Eles vão ver no telão. Jesus vai mostrar no telão todas as oportunidades que eu tive, que Deus me impulsionou para levar para essas pessoas. Infelizmente, a maioria não crê, mas que Deus tenha compaixão e alcance esses corações, ou seja, a exaltação da natureza em lugar de Deus, a desenfreada imoralidade, não é isso? Ou seja, da vontade humana, o conselho dos ímpios. Satanás usa essas coisas para alcançar certos objetivos. Ele empregará o poder de uma mente sobre outra para realizar seus desígnios. Aquilo que a irmã Rosângela diz não exerce influência, infelizmente, mas que alguns líderes que já estão com a mente deles hipnotizadas realmente conseguem colocar grande êxito. Queridos, é sempre assim, Deus tem a minoria, é um punhado, poucas pessoas. E nós vamos ver aqui, como Ellen White continua dizendo, há uma experiência espúria que está prevalecendo agora em toda parte quanto ao amor de Jesus, ou seja, a saber que precisamos demorar-nos no amor de Deus, ou seja, que a fé em Jesus é tida, é tudo de que nós precisamos. Basta ter fé em Jesus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esquecem da vírgula, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tudo é oba-oba. Eu creio, eu gosto, não tem condenação sobre mim. Infelizmente, esse é o discurso de a nota tônica, ou seja, que ela continua dizendo. Mas no entanto, essas pessoas devem ser avisadas de que o amor de Jesus no coração conduzirá a humildade de vida e ainda mais a obediência de todos os seus mandamentos, a obediência dos seus preceitos, das suas ordenanças, das suas ordens, da sua vontade. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não há verdade. Ou seja, os que rejeitam a verdade da Bíblia, esse amor, ou seja, isso fazem sob pretexto de amar a Jesus. Amar a Jesus precisa ter obediência, pelos seus frutos os conhecereis.
Os que amam a Jesus revelarão esse amor, sendo fiéis, filhos obedientes a Deus. Serão praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes rasteiros e ouvintes superficiais da palavra de Deus. Não estarão alegando continuamente. Tudo o que precisamos fazer é crer em Jesus. Vai nessa, que tudo que você precisa fazer é crer em Jesus e crer superficialmente, de maneira rasteira. Querido, Satanás é mestre dos enganos. Eu tenho dó de estudar as profecias e saber que realmente folhas ao vento, ou seja, como folha de outono, é o tempo que mais as folhas caem, é no outono. Às vezes você vê árvores com todas as folhas caídas, todas, fica uma, duas, a minoria lá que realmente estão nos galhos. O que isso representa, diz Ellen White? Assim será a apostasia do povo de Deus no tempo do fim. Eles sairão como folha de outono, serão banidos das fileiras de Deus, porque escolheram a mentira, os enganos da verdade, porque a verdade de Deus causa coceira nos ouvidos, ou seja, comichão, nos ouvidos. E nós vamos ver aqui, ela continua, isso é verdade no sentido mais amplo, mas eles não compreendem nem o acatam em seu sentido mais amplo. Crer em Jesus e aceitá-lo como nosso Redentor. Crer em Jesus é tê-lo como nosso modelo. Todos os que amam a Jesus devem seguir seu exemplo. Devem ligar-se tão firmemente a Jesus como o ramo está ligado à videira. A natureza humana ela é vacilante. Nós somos seres humanos, mas os homens aprendem a verdade com suas faculdades perceptivas, mas às vezes recusam a se separar do mundo. Os homens não consentirão em ser o povo peculiar de Deus. Muitos não querem ser o povo peculiar de Deus. E ela continua aqui dizendo sobre, na parte de segunda-feira, a experiência de quase morte, o príncipe das trevas, que durante tanto tempo tem aplicado na obra do engano as faculdades de sua mente superior, adapta habilmente suas tentações às pessoas de todas as classes e condições. Para aquelas que têm estudo e boa cultura, ele apresenta o espiritismo em seus aspectos mais apurados e intelectuais, e assim consegue atrair muitos à sua cilada. A sabedoria que o espiritismo comunica é aquela descrita pelo apóstolo Tiago, a qual disse, desce lá do alto, a sabedoria, não é isso? Ou seja, a qual, e essa é terrena, animal e demoníaca, a sabedoria do mundo, ela é dessa forma, animal e demoníaca. E nós vamos ver o que aqui? Que, no entanto, o grande enganador, ele esconde isso. E quando o sigilo é mais conveniente para o cumprimento de seu propósito. É isso, queridos, ele engana as pessoas. Se você estudou, se você tem intelectualidade, ele trabalha com um tipo de argumento. Se você não estudou, ele tem outro argumento. Argumento é o quê? É uma ciranda de self-service, ele atende a todos os gostos. Aquele que, perante Cristo no deserto das tentações, foi capaz de aparecer vestido com o resplendor dos serafins celestial, veio aos seres humanos da maneira mais atrativa, como anjo de luz. Apela para a razão, apresentando, meus queridos, assuntos que elevam, assuntos, agrada a imaginação com cenas encantadoras e conquista a afeição por meio de imagens apelativas, de amor e caridade. Leva a imaginação a voar longe, muito longe, fazer com que as pessoas tenham grande orgulho de sua sabedoria aqui entre aspas, queridos? Ou seja, a ponto de desprezarem o eterno em seu coração, a ponto de desprezarem a palavra de Deus, porque a sabedoria do mundo é contrária à palavra de Deus. No entanto, ela é lixo, ela é refúgio, como
como diz o apóstolo Paulo. Querido, nós temos que entender o que o Senhor Deus diz aqui. Eles levam a imaginação, aquele ser poderoso que foi capaz de levar o Redentor do mundo a um alto monte e mostrar em todos os reinos da terra, e a glória deles apresentará as suas tentações às pessoas. Se ele tentou enganar Jesus, quanto mais cada um de nós, queridos, nós só temos uma opção, é estar firmado na rocha, ou seja, nos princípios e fundamento da palavra de Deus e do espírito de profecia, e falar com Deus, ter relacionamento com Deus. E aqui nós vamos entender, queridos, algo interessante. O próprio nome feitiçaria é tratado com desprezo. Agora, a pretensão de que os homens podem se comunicar com os espíritos maus é considerada uma fábula da Idade Média. Mas o espiritismo, cujo número de conversos pode ser contado em centenas de milhares e mesmo de milhões, tem conseguido entrar nos meios científicos, invadindo igrejas e sendo recebido nas câmaras legislativas e até mesmo nas cortes. Por outro lado, a leitura da Bíblia, ou seja, o exame crítico de seus temas, ensaios e escritos sobre tópicos capazes de envolver a mente e comunicar conhecimento, o estudo das profecias ou das preciosas lições do Salvador. Isso será de efeito revigorador para a mente humana, mas no entanto está sendo o quê? Desprezado, está sendo aniquilado. Queridos, que coisa interessante. Vejamos aqui, agora nas partes de terça e quarta-feira. Terça-feira, reencarnação. E depois vamos estudar na quarta-feira. E queridos, que reencarnação é essa, né? Não existe essa reencarnação. Por que Lázaro voltou dos mortos? Porque ele disse, não, eu vou ficar aqui sendo reencarnado, até chegar num espírito mais primoroso, mais elevado. Engano de Satanás. Satanás faz seus enganos, né? Ou seja, o que nós vemos aqui em Hebreus, em 1 Pedro, ou seja, se Jesus morreu uma vez, né? E da mesma forma todos os seres humanos morrem uma vez apenas, porque até mesmo alguns supostos cristãos acreditam na forma de reencarnação. Eles estão amaziando, eles estão agradando o seu ego. Eles estão o quê? Eles estão acalmando, trazendo conforto existencial para a sua vida. Claro, é um conforto saber, eu morri, então eu vou me reencarnar uma vez, reencarnar duas, até chegar num nível mais elevado dessa reencarnação, para que eu seja um espírito, digamos assim, mais promissor, para que eu seja um espírito mais evoluído. Queridos, Satanás tem suas teorias, e quando você vai ler essas teorias, você tem que ter muito fundamento na palavra de Deus. Não dialogue com Satanás. Os irmãos estão dialogando, muitas vezes, com os livros de Inácio de Loyola, ou seja, que trabalhou yoga, que trabalhou um tipo, de cuidado com essa questão de você falar que você está o quê? Que você está ali no estágio de conversa com Deus íntima. Muitos chamam isso de quê? Muitos não sabem que isso é o quê? É a hipnose. Queridos, nós não precisamos estar o quê? Num momento de pensamento, da mente vazia. Satanás se apropria da mente vazia. Quando você vai ali realmente ter um momento de espiritualidade com Deus, quando você está ali conversando com Deus espiritualmente, quando você está ali no tema de reflexão com Deus, tudo isso tem que ter muito cuidado. Ellen White nunca levantou a bandeira desse tipo de relacionamento com Deus. Isso é puro espiritismo. Queridos, vejamos aqui, a noção pagã de uma alma imortal provê a base para toda a teoria não bíblica da reencarnação. Ou o que mais? Ou transmigração da alma. A alma vai migrando até chegar no estágio. Essa teoria é adotada por alguma das principais religiões do mundo. Essa meditação que eles dizem
que fazem com Jesus, que sentam, que estão meditando, ou seja, eles deixam a mente vazia nessa suposta meditação. Queridos, não existe mente vazia. Os nossos pensamentos, eles acontecem 60 pensamentos por minutos. Nós somos conduzidos a pensar, às vezes até mais por segundos. Pessoas que têm a mente mais acelerada, como no caso a minha mente é muito acelerada, ou seja, eu tenho muitos pensamentos por segundos e por minuto, e se eu deixo a minha mente, digamos assim, vazia, eu altero o meu estado consciente e Satanás se apropria do meu estado inconsciente, quando eu realmente faço o quê? Aí acontece que você, quando está supostamente nessa meditação com a mente vazia, você altera o seu estado consciente, melhor dizendo, e Satanás se apropria, não é? Quando você diz que está nesse estado que você está alterando a sua consciência, Satanás se apropria para colocar pensamentos na sua mente, e ele conversa com você, e ele aparece muitas vezes para as pessoas. Por quê? Porque eles alteraram o seu estado consciente da mente. É perigoso, queridos, nós temos que estar com o nosso lobo frontal aqui, onde Deus conversa conosco, sempre que arraigado nas Santas Escrituras. Essa meditação contemplativa, essa oração centrante, essa oração do santuário, que agora virou moda aí, não é? Nessas salas da vida aí, que muitos têm criado, muitas salas online. Cuidado, queridos, Satanás brinca com os cristãos de Deus. Oração do santuário, para vislumbrar os utensílios do santuário, tudo isso é engodo de Satanás, para tirar o foco das pessoas do estudo sério das Santas Escrituras. E nós vamos ver aqui, muitas pessoas acreditam, não no que deveriam, mas no que querem acreditar. É mais cômodo acreditar, né, que realmente você vai reencarnando, é muito cômodo, mas essa não é o que diz a palavra de Deus, que diz a verdade da palavra de Deus. Se uma teoria lhes apraz e dá um conforto existencial, isso é suficiente para resolver essa discussão. Ou seja, não há como aceitar a teoria da reencarnação. Por quê? Aqui o autor dá alguns argumentos. Quais são eles? Primeiro, essa teoria contradiz os ensinos bíblicos da mortalidade da alma e da ressurreição do corpo. Segundo argumento, ela rejeita a doutrina da salvação pela graça através da fé em Jesus Cristo. Ou seja, se eu vou reencarnando, cadê a doutrina, não é, da salvação, da redenção em Jesus Cristo, do sangue poderoso de Jesus Cristo, que está nos redimindo de todo pecado. Queridos, a outra questão que ele aponta aqui, terceira teoria, contradiz o ensino bíblico de que o destino eterno é decidido para sempre pelas decisões das pessoas ainda em vida. A outra questão é o quarto. Essa teoria minimiza o significado e a relevância da segunda vida de Cristo, que coisas horrorosas. E por fim, a teoria propõe oportunidades após a morte para alguém. Queridos, vejam os enganos de Satanás. Essa teoria até aniquila, ou seja, ela realmente arranca a grande verdade, a certeza, a promessa da segunda vinda de Jesus Cristo. Aqui na parte de quarta-feira, a necromancia e culto aos ancestrais. Aqui nós vamos à grande lição do dia de quarta-feira. É como Saul, querido Saul, primeiro rei de Israel, era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Você pode ler, vai ler a história de Saul, quando ali a Bíblia diz que Saul era cheio do Espírito Santo, tal qual Sansão. Sansão também era cheio do Espírito Santo. Sansão teve uma chance, uma última chance, e está realmente reservado para a ressurreição do último dia. Mas Saul não. Saul foi ter com a médium lá em Edom, na cidade de Edom. Ele foi buscar o que? Falar. Ele teve lá com o espírito de Samuel. E Satanás se aproveitou desse momento. Lógico que entretém conversa com Satanás é enganado o tempo todo. Ele se aproveita disso. E ele se aproveitou para aqui trazer, não é, a sentença contra Saul. Meu Deus, queridos, um homem de Deus, Saul,
fugiu das mãos do Senhor, permitiu que Satanás fosse alimentando a sua mente. Aqui está o perigo, eu vejo muitos em nossas fileiras, permitindo que Satanás alimente suas mentes. Quando quiserem reaver a sua espiritualidade, quando quiserem reaver o seu relacionamento com Cristo, já será tarde demais. Infelizmente, muitos sairão das fileiras como folhas ao vento. E aí nós vamos ver aqui, a palavra necromancia deriva dos termos gregos, não é? Necro, que quer dizer o quê? Que é uma adivinhação, ou seja, ela era praticada desde os tempos antigos. A necromancia é uma forma de conversar com os mortos, de convocar os mortos, de chamar os seus ancestrais à tona, não é? Ou seja, é convocar os espíritos ativos dos mortos para obter conhecimento, fazer consultas, fazer perguntas, não é? Querido Satanás ali envia seus demônios e faz as pessoas acreditarem que ali é seu ente querido e dá sabedoria, mostra conhecimento. E todos acreditam, todos aqueles que não estão com os nomes no livro do Cordeiro. E aí nós vamos ver o quê? Ou seja, muitas vezes eventos futuros, querem saber do futuro, e o futuro só pertence a Deus. Só quem sabe o futuro é o nosso Deus, aleluia, e glória ao nosso Deus. Ele já escreveu as Santas Escrituras, já contou toda a nossa história, toda a nossa trajetória, até o dia da volta de Jesus, e até o milênio, e até voltar para morar nessa nova terra, que será o que? Recriada por Jesus. O futuro já está exposto. O que eu quero saber mais além do futuro? Que esse mundo vai entrar em bancarrota, que esse mundo está caminhando para o caos, que nesse mundo está realmente indo para uma situação que nós vamos receber as trombetas de Satanás, depois vir as 7 últimas pragas de Deus, e esse mundo vai ficar caótico, acabado. Claro que essa teoria, né, do meio ambiente agora, essa nova bandeira da religião climática, não é, defendendo um domingo climático, um domingo verde, que se contrapõe ao sábado bíblico, que Deus já deixou um dia para tudo parar, que é o sábado bíblico, o sábado do Senhor nosso Deus, e agora vem um domingo climático. Nós sabemos que tudo isso que vai desembocar o quê? No decreto dominical, vai desembocar o quê? No aniquilamento das coisas do fim. Os eventos finais serão rápidos, deixemos o futuro com Deus, Ele já nos revelou esse futuro por meio de suas profecias e por meio mais detalhado do espírito de profecia. E nós vamos ver aqui que o culto aos ancestrais, por sua vez, é o costume de venerar os ancestrais, ou seja, falecidos, visto que ainda são considerados como seus familiares. E aqui nós vamos ver como foi que Saul se comportou, ou seja, como é que Saul foi crer naquilo que contradiz as Santas Escrituras. Nós não podemos crer em nada, numa vírgula que contradiga as Santas Escrituras. Se tem uma teoria que eu estou ali praticando, se tem um tipo de oração para que eu possa estar aqui na minha mente visualizando o quê? Os utensílios do santuário. Para que essa necessidade de oração? Na minha oração, eu tenho que visualizar Cristo Jesus e unicamente, amém. O único ser que eu tenho que vislumbrar é meu Salvador. Não são os utensílios, não é realmente uma mente vazia, não é uma meditação transcendental, não é uma meditação, mas meditar na palavra de Deus. Ellen White diz: far-nos-ia bem passar 1 hora por dia meditando nas cenas finais da morte de Jesus Cristo. Meditando, orando, conversando com Deus, refletindo, pedindo, orando a Jesus. Senhor, que sacrifício grandioso e maravilhoso. Muito obrigada, meu Salvador, pelo teu precioso sangue. Mas o Senhor está hoje no lugar santíssimo do santuário celestial. Que preço glorioso o Senhor pagou. Que preço
Precioso o Senhor pagou, meu Salvador, Jesus Cristo. A Bíblia afirma claramente que todos os espíritos, médiuns, feiticeiros e necromantes na antiga teocracia israelita eram abomináveis ao Senhor e deveriam ser mortos ou apedrejados. O próprio Saul havia destruído todos os médiuns e espíritos de Israel segundo essa lei. O próprio Saul fez isso, ele exterminou, mas ele sabia onde ele estava lá as médiuns de Endor, e ele foi lá buscar um conhecimento que ele tinha tentado acabar no passado. É isso que acontece. É isso, as pessoas vão dando guarida a Satanás, vão entretendo conversa com ele vai o quê? Ele vai ganhando terreno, ele vai puxando você por aquela corda, ele dá corda para você ir, a corda você vai. Depois ele começa a puxar essa corda e você vem deitar nos braços dele. E infelizmente, oxalá que nenhum de vocês, nenhum de nós que estamos assistindo esse estudo, possamos dar guaridas às besteiras de Satanás, aos enganos de Satanás. E aqui, porém, depois de ter sido rejeitado por Deus, o próprio Saul foi à cidade cananeia de Endor para consultar uma médium. Ele pediu a ela que trouxesse o falecido profeta Samuel, o qual supostamente tenha aparecido e falado com Saul. Queridos, como que Saul pôde cair numa dessa, né? Achar que estava falando com o próprio Samuel. Satanás tem esse engano, né, queridos? Ele vai se intensificar em nossos dias, porque ele vai trazer os nossos entes queridos à tona. Ele vai trazer, se eu ainda estiver viva, vai trazer o meu pai para conversar comigo, dizendo que é o meu pai, personificado no meu pai, nas minhas tias que morreram na mensagem do terceiro ano, nos meus parentes que morreram na mensagem do terceiro ano. Ele vai personificar essas pessoas para aparecer para os filhos de Deus, dizendo: não existe sábado, o sábado foi abolido. E muitos vão acreditar. Infelizmente, a maioria vai acreditar que está falando com seus entes queridos ou com seus líderes espirituais de suas igrejas do passado, que vem falar com eles para dizer: o sábado foi abolido, o sábado foi mudado, nós entendemos errado e estamos aqui para retificar esse erro. Queridos, que engano. Muitos vão acreditar. Não querem ser avisados, não querem estudar, não querem se preparar. Nós oferecemos estudos profundos da Bíblia e do Espírito de Profecia. As pessoas não querem. Elas querem permanecer o quê? Na superficialidade do conhecimento bíblico e do Espírito de Profecia. E então Saul recebeu aqui a sua sentença, ou seja, o espírito enganador que fingiu ser Samuel disse a Saul: amanhã você e seus filhos estarão comigo. Ao predizer a morte de Saul, ou seja, o espírito enganador, assumindo a forma de Samuel, reafirmou a teoria da imortalidade da alma. Foi um engano poderoso do qual Saul deveria estar ciente, em vez de se envolver com o que ele mesmo havia condenado que antes. Nós sabemos que ele fez as suas previsões, né? E nós sabemos os resultados. Queridos, aqui na parte de quinta-feira, nós vamos fechar a lição, não é? Graças para que a gente possa realmente entender. Nós vamos estudar aqui na parte de quinta-feira, para que a gente ganhe um pouco de tempo, personificações e outras aparições, ou seja, eu tenho falado tanto em personificação aqui, que as pessoas, nós temos que saber que ele personifica, ele não ressuscita ninguém, ele não tem poder para ressuscitar ninguém, e ali nem é reencarnação, é a personificação e outras aparições, ou seja, as personificações demoníacas dos mortos e outras aparições demoníacas são semelhantes à necromancia. As personificações podem ocorrer na forma de um familiar falecido, como eu já comentei, um amigo ou outra pessoa. A aparência física e a voz são semelhantes à do falecido. Estes artifícios serão usados para enganar os que não estão fundamentados na Bíblia.
não estão fundamentados na rocha, na verdade da palavra de Deus. Esses artifícios vão ser usados para enganar, não é, as pessoas. Ellen White adverte: esses espíritos mentirosos personificam os apóstolos e os representam como contradizendo o que escreveram sobre a inspiração do Espírito Santo. Eu já falei há pouco sobre isso, né? Ou seja, os apóstolos vão ser personificados. Olha pessoal, o apóstolo Paulo vai dizer: eu nunca escrevi sobre sábado, eu não falei sobre sábado. O que eu falo, eu quero realmente retificar. Eu falei sobre o dia do Senhor, que é o domingo. Nós vamos ouvir isso. E pior, vamos ouvir muito dos nossos líderes, das nossas igrejas, mandando-nos guardar o domingo. Ellen White diz: a bandeira do domingo será erigida em nossas igrejas. Dos púlpitos nós veremos a chama acesa na infernal chama de Satanás, ou seja, vamos nos orientar a guardar o domingo, vamos sugerir a guardar o domingo e, por fim, vamos exigir que guardemos o domingo. Portanto, somos nós e Deus, cada um em Deus, afirmados na rocha que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nos adverte quando diz: a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Ou seja, o próprio Satanás vai aparecer personificado em Cristo Jesus. Vão pensar que ele é Jesus Cristo. Mas a nossa luta é contra as potestades das trevas, contra os príncipes, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Só podemos ser protegidos contra esses enganos, estando vestidos com toda a armadura de Deus, lá de Efésios. As personificações e aparições satânicas podem ser assustadoras e enganadoras, mas não podem enganar os que são protegidos por Deus e estão fundamentados na palavra de Deus. É isso. Nós temos que estar fundamentados em Jesus Cristo, na rocha de Jesus Cristo. Mas o povo não quer mais estudar, o povo quer viver de sermõezinho de um texto bíblico, de um versículo bíblico, e acha que isso é suficiente para combater com Satanás. Queridos, não existe exército preparado, sem luta, sem realmente o que? Treinamento, e é estudar a palavra de Deus. Ou seja, do ponto de vista doutrinário, os que acreditam na doutrina bíblica da imortalidade condicional do ser humano sabem que qualquer aparição ou comunicação com os mortos é de origem satânica e precisa ser rejeitada pela graça de Deus. Saul também sabia, mas foi conversar com o suposto Samuel, ou seja, Satanás estava ali pela boca personificando Samuel. E muitos também hoje sabem, mas vão, igual Saul, acreditar estar conversando com seu ente querido, com seus pastores, com seus líderes, infelizmente. E nós vamos ver aqui, não importa quão poderosa, convincente e aparentemente real seja a manifestação, devemos permanecer firmes no ensino de que os mortos estão dormindo na sepultura e não sabem nada. Vejamos como Ellen White aqui, para a gente poder encerrar, né, essa questão. Queridos, isso é muito sério quando nós realmente entendemos. Ela vai dizer, como fez com Eva lá no Éden, Satanás hoje seduz os seres humanos pela bajulação, despertando neles o desejo de obter conhecimento proibido e de exaltar a si mesmos. Foi por nutrir esses males que ele próprio caiu em pecado. E com isso quer causar também a ruína da humanidade. Sereis como Deus, declarou ele lá para Eva, né? Sabendo o bem e o mal, ou seja, o Espiritismo ensina que o ser humano é uma criatura capaz de progredir, que seu destino é evoluir desde o nascimento até a eternidade em direção à divindade. Que teoria forte! Também ensina que cada espírito julgará a si mesmo e não a outro. O juízo será correto, porque é o juízo de si mesmo. O tribunal está o quê? Dentro de você. Que coisa séria. Ou seja, anula aqui o juízo investigativo, anula o juízo, não é? Ou seja, retributivo depois do milênio. É isso, queridos.
O juízo está correto, cada um julgará a si mesmo. Um mestre espírita declarou que, ao se despertar nele a consciência espiritual, todos os meus semelhantes foram semideuses não caídos. Que loucura! E outro afirmou, todo ser justo e perfeito é em Cristo. Todos nós somos perfeitos e justos em Jesus. Assim, em lugar da justiça e perfeição do Deus infinito, verdadeiro alvo de adoração, em lugar da justiça perfeita de sua lei, ou norma de perfeição humana, Satanás colocou a natureza pecaminosa e infalível do próprio homem como o único objeto de adoração e a única regra de fé. É isso. Ele tira Deus para colocar seus enganos. O pensamento mais triste de todos é o dom, é o de que, sob sua enganosa influência, os seres humanos terão uma forma de piedade sem ter verdadeiramente ligação com Deus. Queridos, só existe salvação em Deus, só existe perfeição em Deus, só existe obediência em Deus. Deus é quem realiza em nós o querer do efetuar. Como Adão e Eva, que comeram o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, muitos estão agora mesmo se alimentando com os enganosos bocados do erro. Agentes satânicos estão vestindo teorias de roupagens atraentes, do mesmo modo que Satanás, no jardim do Éden, ocultou de nossos primeiros pais a sua identidade por intermédio da serpente. Esses agentes estão incutindo na mente do ser humano aquilo que na realidade é o erro mortífero. A influência hipnótica de Satanás repousará sobre os que se desviam da clara palavra de Deus e vão para através de fábulas agradáveis. Temos visto muitos em nossas fileiras com fábulas agradáveis. Eu fico, meu Deus do céu, obrigada porque o Senhor não deixou nas trevas a mercê de líderes, mas a mercê de Jesus Cristo. Nós estamos à mercê da glória, do estudo das Santas Escrituras e do Espírito de profecia. Ou seja, o que nós precisamos compreender aqui? Satanás, ele tem realmente buscado nesta época degenerada, mantém controle sobre os que se afastam do que é correto e se arriscam em seu território. Ou seja, sobre esses ele exerce seu domínio de maneira alarmante. Foi-me chamada a atenção para estas palavras, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal. O apóstolo Paulo falou isso para nós. Foi-me mostrado que alguns satisfazem sua curiosidade e se aproximam do diabo. Não têm realmente fé no espiritualismo e recuariam, né? Ou seja, horrorizados à ideia de ser médiuns, aventuram-se no terreno encantado de Satanás e colocam-se numa posição em que Satanás pode exercer poder sobre eles. Estes não pretendem aprofundar-se nessa obra, mas não sabem o que estão fazendo. Esses estão se aventurando no terreno do diabo e tentam manter o controle. Jamais. Esse poderoso poder destruidor os considera sua legítima presa e sobre eles exerce domínio, e isso contra a vontade deles. Recentemente nós soubemos de um grande líder que está com um problema de doutrinas. Um grande líder que saiu da obra. Por quê? Guarida Satanás, conversa com Satanás, na sabedoria de Satanás. Satanás não perdoa. Ele dá pouquinho e tira tudo de você, traz você para o lado dele, faz você se tornar um cético, faz você se tornar um audaz, defensor das suas ideias e teorias. É assim, pode ser líder, pode ser pastor, pode ser ancião, pode ser membro. Ele trabalha com qualquer pessoa que busca deixar de estudar as Santas Escrituras e dar guarida às suas loucuras. É isso, queridos. E aí nós vamos ver o quê?
elas não têm mais controle, eles subordinam a mente a Satanás e ele não cede seus direitos. Depois que ele toma a mente, para ele devolver é muito difícil, ou seja, eles não conseguem mais, mas os mantém cativos. Satanás os mantém cativos. Nada pode libertar o coração enredado, exceto o poder de Deus em resposta às fervorosas orações de seus fiéis seguidores. Só Deus pode tirar alguém das mãos de Satanás. Mas as pessoas não querem ser tiradas das mãos de Satanás, querem continuar com ele, aí fica difícil. Ao prever o destino de Saul, mediante a mulher de Endor, Satanás planejava envolver o povo de Israel em sua armadilha. Ele acreditava que, se fossem levados a ter confiança na feitiçaria e a consultá-la, os israelitas se desviariam de Deus como seu conselheiro e se submeteriam à direção de Satanás. O engano pelo qual o espiritismo atrai as multidões é seu suposto poder de remover o véu do futuro e revelar às pessoas o que Deus ocultou. Em sua palavra, o Senhor desvendou diante de nós os grandes acontecimentos, como eu já disse anteriormente, do futuro. Tudo que é essencial que saibamos, o Senhor nos deu. O Senhor nos deu esse guia seguro para caminharmos em meio a todos os perigos. No entanto, Satanás quer destruir a confiança dos seres humanos em Deus e da sua palavra. E ele tem o quê? Ele tem sabiamente, ele tem desprezado o que ele revelou em sua palavra. Muitos estão desprezando a palavra de Deus. E ela conclui aqui: iludidos mortais adoram os anjos maus, meu Deus. Quando você está lá, conversando com alguém que é um suposto ente querido seu que vem conversar com você, você está fazendo o quê? Adorando os anjos maus, Satanás e os anjos maus, acreditando que eles sejam os espíritos de seus queridos mortos. A palavra de Deus declara expressamente que os mortos não têm mais parte em coisa alguma, eles não têm consciência, nada de embaixo do sol. Os espiritualistas dizem que os mortos sabem tudo que se faz debaixo do sol, que eles estão nos acompanhando, eles estão nos vendo, nós estamos fazendo aqui, queridos, e que eles se comunicam com os seus amigos na terra, que dão valiosas informações do futuro, não é isso? E realizam maravilhas. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Salmo 115, 17, ou seja, transformado em anjo de luz, Satanás atua com todo o poder de injustiça. Aquele que pôde tomar o Filho de Deus, né, que foi feito menor do que os anjos, colocá-lo no pináculo do templo, levá-lo a uma elevadíssima montanha para apresentar diante dele os reinos deste mundo, é capaz de exercer seu poder sobre a família humana, grandemente inferior ao Filho de Deus, em força e sabedoria, mesmo depois de se haver ele revestido da natureza humana. Satanás tem poder. Se ele fez com Jesus, levou Jesus para mostrar de dor esse mundo, pula daqui, não é? Lá nas experiências de Mateus e Evangelhos, o que ele não pode fazer conosco? Mas se nós estivermos firmes na rocha, buscarmos a Deus, Deus é maior, Deus nos livra, nós temos que clamar aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Dirá o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. E aí nós vamos ver justamente isso, queridos. A nossa luta não é contra o sangue, mas contra as potestades do mal. Os cristãos primitivos foram chamados muitas vezes a enfrentar face a face os poderes das trevas, e nós seremos chamados também para enfrentar os poderes das trevas face a face, muito em breve. Deus quer nos preparar para esse momento, nos capacitar para esse momento. É o poder de Deus que vai atuar em nós, é o Espírito Santo de Deus morando em nós, Jesus Cristo habitando em nossa vida. Mediante a perseguição e o engano, o inimigo se esforçava por fazê-los desviares da verdade, da sua fé. Nesse tempo, quando o fim de todas as coisas terrestres está se aproximando rapidamente, Satanás faz desesperados esforços para enganar o mundo, está arquitetando muitos planos para ocupar
as mentes e distrair a atenção das verdades essenciais à salvação. Em cada cidade, seus agentes estão ativamente organizando em partidos todos os que se opõem à lei de Deus. O arqui-enganador está em atividade para introduzir elementos de confusão e rebeldia. As pessoas estão sendo possuídas de um zelo sem entendimento. Decidido a apagar a imagem de Deus do homem, Satanás tem se empenhado o máximo para manter Deus fora de vista. Ele não age abertamente, mas ele age o quê? De maneira escura. O povo de Deus deve dar audacioso e decidido testemunho em favor da verdade, desdobrando os propósitos de Deus pelo depoimento da escrita e da voz. No lugar após o outro, eles devem proclamar a mensagem da palavra de Deus, despertando homens e mulheres para que possam compreender a verdade. Há uma realidade na sólida doutrina, ela não é como um vapor que se dissipa. A luz deve resplandecer da palavra de Deus. Deus convida seu povo a aproximar-se dele, que ninguém se interponha entre ele e seu povo. Cristo está batendo a porta do coração, buscando entrada. Devemos deixar Jesus entre. Queridos, que Deus possa nos ajudar e nos abençoar grandemente. Que nós possamos estar firmados na rocha da palavra de Deus, na rocha que é Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.